espero que os irmãos tenham dormido bem. Sempre que chego a Nampula, durmo bem. Não é? Não sei o que é que se passa aqui. Pastor, temos que combinar. Qualquer dia, venho cá viver. Parece que tudo funciona bem aqui em Nampula. Graças a Deus, foi uma boa noite de descanso, de repouso e também de alegria no coração por ter revisto os irmãos ontem e também ver a sala hoje mais cheia ainda do que foi ontem. É bom sinal porque isso mostra que nós amamos o nosso Deus e amamos também a sua palavra. É muito interessante isso, porque disse que as pessoas são para serem amadas e as coisas serem usadas. Esse é o princípio bom, ético e filosófico. Nós só podemos amar pessoas. As pessoas são dignas de serem amadas. As outras coisas não podem ser amadas, devem ser apreciadas, usadas. Não é? Agora, o mundo sem Deus às vezes troca. Às vezes as pessoas amam as coisas, amam o dinheiro, a fama, o sucesso e usam as pessoas. Não é? São capazes de usar as pessoas para atingir os seus fins. Isso é contrário. Mas é interessante que na Bíblia, para além das pessoas, a começar pela pessoa de Deus e para o ser humano, o nosso próximo, a Bíblia também fala de amar a palavra. Isso é curioso. Só podemos amar as pessoas. Mas a Bíblia fala de amar a palavra. O salmista diz, oh, quanto amo a tua lei. Porque não é amar a Bíblia em si, mas é porque essa Bíblia é a palavra do nosso Deus. Então, quem ama o Deus da Bíblia vai amar a sua lei. Vai alimentar a sua alma com a palavra de Deus. O pão, o café, o shima e outras coisas são importantes para a nossa vida. Mas nada disso pode alimentar a nossa alma. Então, o único alimento sólido que alimenta a nossa alma é a palavra. Por isso é que temos que amar o Deus da palavra, mas também a palavra do nosso Deus. Alguém dizia que a palavra de Deus e a oração são como o alimento e a respiração. Não podemos viver uma vida cristã equilibrada sem a palavra de Deus e sem a oração. Porque na vida também não podemos viver sem comida, sem boa shima e um bom muamba, sopa como eu comi ontem, maravilhoso. Mas também precisamos de respirar. Se comermos com as narinas tapadas, não vamos sobreviver. Então é preciso alimento, mas também é preciso respiração. E o alimento é a palavra. E a oração é uma espécie de respiração. Então a vida cristã só é equilibrada, não é? Com base na fé em Jesus Cristo, com esses dois componentes que Deus nos deu. Não é? A palavra de Deus, onde ouvimos o Deus, o médico dos médicos, e a palavra do médico é que determina e define o tratamento que o doente leva. E depois temos a oração, que é a resposta do paciente, do doente, que reconhece a grandeza do médico. Então as duas coisas funcionam de forma ideal. Então é bom estar aqui mais uma vez, esta manhã, e vamos para o nosso texto de hoje. Hoje então vamos ficar um pouco mais concentrados e a nossa abordagem será um pouco mais expositiva e sequencial, como o livro pede. Aliás, eu lançaria logo um desafio aqui, um incentivo aos pregadores, pastores, missionários, a preferirem esse método expositivo. Para mim é o melhor método para estudar a Bíblia. Aliás, para estudar qualquer documento. Estudar expositivamente, lendo toda a carta, todo o livro, numa forma sequencial. Primeiro é obedecer a Deus, porque Deus inspirou alguém para escrever uma carta inteira ou um livro inteiro. Então, ler tudo dá-nos uma compreensão completa do texto bíblico. Eu lembro-me de uma experiência, não sei se contei aqui, quando nós lemos só versículos, sem ler o livro todo, ou só lemos um capítulo que gostamos, sem ler os outros capítulos, nós podemos ter dificuldades na melhor interpretação da palavra de Deus. Não é? É como aquela pessoa que recebeu uma carta lá em Portugal, angolanos que viviam em Portugal. Uma senhora recebeu uma carta há muitos anos, 40 anos, não havia telemóveis, nem WhatsApp, nem nada disso. Então a comunicação era feita por cartas escritas. E alguém escreveu uma carta para ela estava em Portugal e abriu aquela carta e assim que abriu a carta estavam duas linhas sublinhadas na carta. E os olhos, a nossa mente funciona assim, os olhos foram logo para aquelas duas linhas. E as duas linhas diziam assim, acerca da morte do pai, ocorrido no dia tal, deste ano, então
a senhora fechou a carta e começou a chorar. O pai morreu, o pai morreu. Os vizinhos todos vieram. O que é que se passa? Olha, recebi uma carta de Angola. O meu pai morreu. E a boa maneira angolana, não sei se aqui em Moçambique é assim que alguém começa a chorar, mesmo não sabendo o assunto, as pessoas começam a chegar e a chorar também. Há uma solidariedade máxima na tristeza. Eu não sei porque que está a chorar, mas já que chora, eu também vou fazê-lo. De repente a casa toda estava cheia de pessoas a chorar. E essa senhora tinha um irmão mais novo. Ele chegou a casa, viu todas as pessoas a chorar, correu e disse, o que é que se passa? E a irmã disse assim, mano, recebi a carta, o pai morreu, ai. Disse, mas o pai morreu? Ninguém mais disse, não? Onde é que está a carta? A irmã disse, está aqui a carta, o pai morreu, está aqui. Ela pegou a carta e começou a ler no princípio. Boa tarde, como é que estão lá em Lisboa? Nós aqui estamos bem. Queríamos esclarecer uma coisa. Aquela notícia que vocês ouviram acerca da morte do pai, ocorrida no dia tal, não passa de uma mentira. O pai está bem de saúde, até manda saudações e diz que está tudo bem, portanto está cheio de forças e manda cumprimentos. O irmão leu aquilo e disse, parem de chorar, o pai não morreu. E a mãe, não, o pai morreu mesmo, está ali, não, vou ler toda a carta para vocês ouvirem. E leu a carta toda, afinal, o pai estava vivo, cheio de saúde e até manda cumprimentos. Essa é uma boa ilustração para lermos o texto todo. Porque umas linhas podem nos dar uma conclusão, levar à conclusão errada. Então, líderes, pregadores, preguem a palavra, preguem a carta toda, o livro todo, dá compreensão, introdução, desenvolvimento e conclusão. Entenderam? E assim veremos que a palavra de Deus é maravilhosa. O Deus que inspirou a sua palavra é maravilhosa. E cada frase, cada afirmação, cada verdade vale a pena. Porque o Espírito permitiu que tudo estivesse lá. Então não escolha os textos. Leia tudo o que está ali e peça o auxílio de Deus para a compreensão. Ok, vamos então para o nosso texto. Romanos capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 18. A nossa leitura é longa, mas mesmo assim vamos ficar de pé também, para lermos esse texto da palavra. Depois do pequeno almoço, o sono é tentador, não é? Encostados na cadeira, facilmente começamos a cochilar. Então, diz assim a palavra do nosso Deus. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32. Ou seja, esse primeiro capítulo praticamente todo. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes.
cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Até aqui. Vamos orar. Pai do céu, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela salvação que temos em Cristo. Obrigado pela tua maravilhosa graça. Obrigado pela forma extraordinária e sobrenatural como tu resolveste o nosso problema humano. Obrigado porque nós hoje te podemos chamar Pai, por causa da obra que Cristo realizou na cruz. O teu Filho unigênito. E através da fé nele, nós também somos adotados como teus filhos, tuas filhas. E nós te agradecemos por isso. Obrigado pela tua revelação, a tua palavra, que nos mostra o teu amor e a tua pessoa também. E obrigado pelo revelador, o Espírito Santo, aquele que esclarece a nossa mente, sensibiliza o nosso coração para entendermos o teu recado. Suplicamos, portanto, a sua ajuda para compreendermos a tua mensagem. Ajuda-me a mim também a ser claro na transmissão desta mensagem. Tu conheces as minhas limitações. Por isso, Pai, capacita-me de modo a ser um veículo e um vaso para transmitir a tua palavra. É esta a nossa oração de gratidão e de louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Enquanto estamos a avançar, eu queria pedir que os irmãos façam uma experiência. Que cada um pegue no seu telemóvel. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Pegue no seu telemóvel. Já tem? Pegaram todos? Os que têm, obviamente. Pegue no seu telemóvel. Veja lá. Lá no telemóvel há uma coisa ali que tem um altifalante. Está assim. Anuncia que aqui é que se ouve o som. Então, clica nesse botão e tem lá um item que diz assim, silêncio. Então, clica lá no silêncio. Vá lá, podem fazer isso. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Eu prometo. Já clicaram? Ou se quiser ser um pouco mais radical, vá lá. Sem som. Vai mesmo até o fundo. Já fizeram? Ok, podem aguardar os telemóveis. Bom, agora não queremos outros contactos. Só queremos ouvir a Deus. Tá bom? Tá bom. Então vamos avançar. Paulo então escreve esta carta. Nós já vimos o panorama geral. Já vimos o corpo todo. Já fizemos um panorama, uma anatomia dessa carta maravilhosa de 16 capítulos. E começamos a primeira parte, onde Paulo se apresenta como apóstolo, como servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Servo ali, ele usa propositadamente a palavra doulos, que é diferente de diáconos. Doulos é um servo que é escravo, é um servo que é comprado por alguém. No mundo de Paulo havia pessoas compradas, pessoas que dependiam de outros senhores. E Paulo, quando pensa ou pensava na sua vida depois da sua conversão, ele não se sentia um homem livre para fazer qualquer coisa. Ele olhava para a sua vida antiga de escravo da lei, de um fariseu fanático, um religioso determinante. Quando foi salvo por Jesus Cristo, ele agora passou a ser servo do Senhor Jesus Cristo. E ele se orgulhava disso. Paulo dizia, eu sou escravo, eu estou ao serviço de Cristo. Portanto, quem manda em mim é Cristo. Eu só posso funcionar bem na vida se fizer a vontade do meu Senhor. Por isso é que quando ele escrevia as suas cartas, apresentava-se orgulhosamente como o doulos de Jesus Cristo. Eu acho que é isso que nós todos devemos fazer. Porque a nossa vida já não é nossa. Ela foi comprada pelo Senhor. E Jesus é que manda na minha vida. É Ele que deve traçar o calendário e o horário da minha vida. É Ele que me diz como devo viver e como devo andar e o que devo fazer neste mundo. Então Paulo se orgulhava disso. Mas ele também era apóstolo, chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Apóstolo significa aquele que foi chamado, não é? É aquele que foi enviado, assim é que é melhor. Então, apostoleu é enviar. Aquele que é enviado com uma missão. Alguém era responsável, era enviado para ir resolver um problema. Então, essa pessoa era apóstolo, não é? Aliás, o que o Senhor Jesus fez com os apóstolos é alguma coisa que ele próprio era. Os irmãos sabem que o Senhor Jesus Cristo também é apóstolo.
não é? Ele nomeou apóstolos, mas ele próprio foi o primeiro apóstolo, o grande apóstolo. Os irmãos podem pensar assim, isso está na Bíblia? A Bíblia diz isso? Porque nós aqui no púlpito só podemos afirmar aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz isso, que Jesus Cristo é o grande apóstolo. Os irmãos podem ver isso na carta aos Hebreus, capítulo 3. O autor chama Jesus o sumo sacerdote e o grande apóstolo. Não é? Por que ele é apóstolo? Porque ele foi enviado pelo Pai. Em todas as suas pregações, Jesus dizia, eu não faço a minha vontade, faço a vontade daquele que me enviou, não é? Aquele que me apostoleou, vamos dizer assim. E ele é apóstolo. Então, Paulo se orgulhava também porque ele foi chamado, embora tardiamente, não no grupo dos 12, mas mais tarde foi chamado como apóstolo de Jesus Cristo. E ele estava ao serviço de Cristo. Portanto, um servo de Jesus Cristo e um enviado por Jesus Cristo para pregar o Evangelho. Então, nós já vimos nessa parte da introdução, e ele apresenta-se à igreja de Roma, disse que tenciona ir vê-los. E ontem, com o nosso irmão Ben, nós já vimos a razão pela qual Paulo ansiava por pregar o Evangelho em Roma. Uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, embora houvesse pessoas conhecidas lá. Então Paulo, como já vimos com o irmão Ben, que explicou isso muito bem, ele tinha essa ansiedade de chegar lá para pregar. Mas é curioso que ele diz assim, porque eu fui chamado para os gentios. Por que Paulo precisou de dizer isso? Porque ele não fundou a igreja de Roma. E Paulo fundou várias igrejas. E ele queria chegar a Roma. Mas ele invoca uma espécie de autoridade apostólica. Porque ele foi comissionado por Cristo para ser apóstolo dos gentios. E a igreja romana era praticamente gentílica. Então, no fundo, Paulo está a dizer, eu tenho, de certa forma, alguma autoridade divina para ir lá e pregar-vos o Evangelho também. Partilhar convosco algum dom especial. Não é? Nós não sabemos se aquela igreja foi formada ou fundada por um apóstolo. Mas naquele tempo era necessário a presença de um apóstolo. Mesmo fundada por outras pessoas, era preciso a presença de um apóstolo para, digamos assim, confirmar e autenticar aquilo. Era assim que funcionava, porque os apóstolos foram autorizados por Jesus Cristo para começar o trabalho. Então Paulo queria chegar a Roma. E nós vimos que ele também queria chegar lá por causa de Deus, mas também porque o Evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, dizia o apóstolo Paulo. Por isso é que não se envergonhava do Evangelho. A expressão que ele usa aqui, essa frase, aqueles que estudam gramática sabem que há uma técnica, uma figura de linguagem que se chama litotes. Litote ou litotes, em português. Os gregos usavam muito isso. O que é que significava? Para eu fazer uma afirmação e torná-la autêntica, eu não uso o afirmativo. Eu vou usar um negativo para tornar a minha afirmação mais enfática. Por exemplo, eu vou te amar sempre. Eu digo a alguém, a minha esposa, eu vou te amar sempre. Mas para tornar essa frase mais enfática, eu uso o negativo disso. Nunca deixarei de te amar. Então ele torna a frase, a afirmação mais veemente. Então o que Paulo está a dizer aqui é simplesmente, eu orgulho-me do Evangelho. Fui chamado por Cristo, sou servo de Jesus Cristo e tenho um orgulho enorme em pregar o Evangelho. Mas ele, para tornar isso enfático, ele diz, não me envergonho. O contrário de orgulhar-se. Para mostrar como ele amava o Senhor, como ele amava também a palavra. E ele depois dá a justificação ali, porque há o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e também no Evangelho se manifesta a justiça de Deus. Nós já vimos isso. Agora, há um problema com o ser humano. Os irmãos viram o título da nossa mensagem esta manhã? O estado desesperado do homem natural. Vamos dizer assim, gentio, geralmente. O homem natural, apesar de tudo aquilo que tem, ele se encontra num estado lamentável, determinante. É um doente mortal. Ou a Bíblia vai mesmo longe e diz assim, é um morto. Mas vamos pensar em termos da medicina. Nós já vimos ontem que a lei teve como o propósito, ou tem como propósito, revelar o pior que há em nós. A lei não foi dada como instrumento de salvação, nunca. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Nenhum ser humano foi salvo pela lei, pela obediência da lei. Em toda a história da humanidade. Nenhum. Porque ninguém pode cumprir a lei. Imagine, até aquele casal que foi criado perfeito, falhou. E como nós vimos, todos que vieram de Adão e Eva também já nascem no pecado. Portanto, nós não pecamos por cometer pecado, mas nós pecamos já
por termos a natureza pecaminosa. Ou seja, já nascemos pecadores. Basta largar um grupo de crianças ali a brincar, de repente começa a luta. Pega num brinquedo, não quer dar ao outro. Dá, não dou. Dá, não dou. Até nós pais oferecemos uma coisa à criança, depois pedimos, dá-me um pouco. E ele olha para aquilo, saboroso, doce, diz, não dou. Mas quem ensinou isso? Caramba, eu é que te dei, eu é que comprei. Já está a demonstrar que a natureza dela é pecaminosa. Anjinha, bem pequenina, mas já diz, não dou. Porque já está a mostrar que há semente ali. Então nenhum ser humano cumpriu a lei na sua íntegra, porque é impossível. Agora isso é dramático para o ser humano. Por um lado temos um Deus santo, justo e bom, perfeito. Por outro temos um ser humano miserável. Há uma frase que me marcou muito que eu ouvi de Paul Washer, nosso irmão. Aliás, ele estava para vir aqui, eu gosto muito, é um dos oradores que eu gosto muito. E ele diz que a pior notícia que o ser humano podia ouvir, mais ou menos parafraseando, diz assim, é saber que Deus é bom. E eu ouvi aquilo e disse, o quê? Então, ser Deus é bom, tem que traumatizar-me? É a má notícia? E ele acrescenta, se Deus é bom, eu não sou. E como é que eu devo conviver com esse Deus? Ou seja, quanto mais eu souber que Ele é bom e perfeito, é um drama para mim. Porque eu sei que não sou bom. E a Bíblia diz que esse Deus bom, perfeito, santo e justo não se pode relacionar com o ser humano pecador. Ai de nós. Essa é a função da lei. A função do raio-x. A função do TAC. Alguém fuma profusamente. Está com os pulmões todos estragados, mas não sabe, porque não sente dor. Não sente garganta seca. Então ele acha que está saudável. Um dia consulta o médico, tira a chapa. Quando o médico vai revelar a chapa, diz assim, meu amigo, vem cá. Estás a ver como é que estás lá por dentro? E a pessoa... E se continuar assim, o senhor vai morrer. Então isso necessariamente vai, se a pessoa for consciente, vai dizer, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que ser tratado, porque os meus pulmões já estão podres. Talvez o transplante pulmonar. Então a lei tem esse lado. Por um lado, revela o padrão de Deus, por outro, mostra o pior que há em nós. Mas ela não salva. Como TAC, como raio-x, nunca cura ninguém. O doente, depois de saber o que tem no corpo, ou cancro ou qualquer outra coisa, tem que buscar o médico. Não é? Nós estivemos a orar durante muito tempo, lá em Portugal, sobre o nosso amado irmão, não é? Dr. Charles, quando ouvimos a notícia da situação de saúde, que mudou, tive que ir para os Estados Unidos à pressa e mesmo aqueles que não o conheciam pessoalmente, oraram por ele. Nós juntamos as nossas orações. Deus, nós precisamos ainda do nosso irmão aqui. Se for da tua vontade, então, nós ainda queremos tê-lo aqui. Mas lá está. Os médicos revelaram o que está ali. Se o senhor não for intervencionado, isso pode dar consequências más. Mas aqui estamos, não é? A realizar a Conferência Fiel 2023. Apenas um adiamento de meses. Porque Ele é bom. E na sua soberania, Ele sabia que aquele foi apenas um sustozinho. Eu dizia ao meu irmão que ele está mais novo do que quando estive aqui, há 5 anos. É bom sinal, não é? Então, há uma coisa que revela o mal e é o tratamento. E esses capítulos aqui, 1 e 2, acabam por ser a descrição do doente. Qual é o estado do homem? Por isso é que o tema, o subtítulo aqui, é o estado desesperador. Quer o homem saiba, quer não. Quer a pessoa saiba que tem doença ou não. Eu tive uma amiga lá em Portugal, uma amiga minha e da minha esposa também, um dia descobriu-se que tinha cancro. Ela nunca tinha tido sintomas. Aliás, uma amiga não, um rapaz, um amigo, um irmão, foi mesmo membro da igreja. Durante 10 anos trabalhou comigo na direção da igreja. Saudável, o homem mais vivo que eu conheço. Jovem, tudo ali na igreja, se quiseres ajuda, ele está presente. Cheio de vida, trabalhador incansável, num dos bancos importantes de Portugal. Começou a sentir-se um pouco mal, foi fazer alguns exames. Uma dificuldade grave. Dentro de poucas semanas, ele partiu. Foi das mortes que me doeu mais. Conheci aquele rapaz assim, quando cheguei a Portugal. Ele cresceu ali. 10 anos comigo na direção de uma igreja, onde eu pastoreei. E foi uma dor. Eu sabia que ele partiu para o Senhor. É isso que eu ensino, é isso que eu prego. Mas
pela relação que eu tinha com ele, dizia assim, ele foi cedo demais. 45 anos. Então, às vezes, nós temos um problema e não sabemos. Mas, sabendo ou não, o problema está lá. Então, é o caso do pecado. Mesmo que a pessoa tenha consciência disso ou não, o estado é lastimável. Então, Paulo, antes de falar da necessidade da salvação, ele teve que mostrar o problema. Por que o ser humano precisa do tratamento radical? É porque a sua doença é gravemente radical. É isso que ele vai tratar aqui de uma forma bem lógica. Agora, ele descreve o ser humano como não faz tanto noutras cartas. Agora, vamos ver o que ele diz desse ser humano e as razões e qual é a atitude de Deus para com o ser humano. Vamos então, acompanhe-me ali, é sempre bom afirmar. Diz, a ira de Deus, tem aqui um convidado especial, mas ele não vai falar, não vou permitir. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão ou injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo está a dizer, Deus está zangado com a humanidade. Deus está irado. Amados, temos que pregar a doutrina da ira de Deus. Em muitos púlpitos essa doutrina desapareceu. Deus é bom, paizinho, papai Natal, é isso tal, é amor, é graça, é misericórdia. É verdade. Louvado seja o Senhor. Ele é tudo isso. Mas também um Deus santo. Ele é justo. Ele é puro. Ele está separado de tudo aquilo que ele criou e tudo aquilo que está afetado. É isso que significa santo. Ele é separado de tudo. Quando nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós não estamos a tornar Deus santo. Ele já o é. Nós estamos a reconhecer que Ele é totalmente outro em todas as circunstâncias. E Ele merece adoração. Então Ele está irado diante de um ser humano rebelde que virou as costas contra o seu Criador. E Ele está irado sobre duas coisas: impiedade e injustiça. Eu disse en passant ontem que é melhor colocar as coisas na ordem certa, como Paulo as colocou. O primeiro problema do homem não é falta de educação, não é ignorância. O mundo diz assim, nós estamos a evoluir em ciência. Deus me tem dado alguma graça, às vezes, de falar com estudantes universitários. E às vezes naqueles debates, dizem, não, o mundo já evoluiu, pastor Samuel. Nós já estamos noutro século, a ciência já descobriu muita coisa. Portanto, aquilo que era desconhecimento do passado, as pessoas agora estão mais esclarecidas. Portanto, na perspectiva das pessoas, quanto mais cientista é a pessoa, menos deve acreditar na fé. Porque o esclarecimento, a clareza humana, a evidência científica anula as crenças num Deus. É assim que o mundo pensa. Então, o problema do ser humano não é a educação. Olha, nós estamos tão avançados, em pleno século XXI. Já descobrimos não sei o quê. Somos sapiens. Homo sapiens, 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 elevado a 10. Os matemáticos podem fazer a conta. Tudo isso, podemos dizer, é verdade. Agora olhem para o nosso mundo. Apareceu um pequeno vírus. Baralhou o mundo todo. Graças a Deus, irmãos, não tiveram muitos casos aqui em Moçambique. Também em Angola, não. Quando eu telefonava, ouvimos falar da pessoa num bairro tal, mas nós lá na Europa, não. A cada dia saía notícia da rádio, da televisão. Quantos é que morreram hoje? 300 pessoas. 400. 800. 1000. Noutros países, mas no mundo tão avançado, tão evoluído. Sabem que o Covid veio dar um ensino muito grande aos intelectuais deste mundo. Como é que o continente, chamado o continente mais atrasado que é a África, se calhar morreram aqui alguns milhares, algumas dezenas. Mas no mundo mais avançado, com a medicina mais extraordinária, morremos aos milhares, aos tombos. Tivemos funerais lá em Portugal de pessoas importantes, políticos, jornalistas, escritores, Ninguém esteve presente, porque foi naquela fase em que ninguém podia aparecer em grupo. Pessoas de grande fama, mas morreram sozinhas. Os familiares nem sequer viram o rosto, porque saíram da morgue para o cemitério com toda a proteção. O nosso mundo avançado. Só isso já nos baralhou. Mas a outra coisa que mostra a nossa maldade humana, assim que acabou o Covid, uma guerra. Quando estávamos a tentar respirar um pouco, os seres humanos entram em luta. E a Bíblia diz que o problema não está na injustiça. Começa com impiedade. Impiedade significa falta de devoção.
virar as costas a Deus. Esta é a primeira razão da ira de Deus. E como consequência, a injustiça. Algumas versões dizem perversão, porque perversão significa perverter aquilo que é reto. Pegar na justiça, torná-la injusta. Ou seja, o ser humano trata o outro com injustiça. Por quê? Porque ele abandonou Deus. E todo aquele que rejeitou a Deus, normalmente vai tratar mal o próximo. E Paulo diz, essas são as duas causas da ira de Deus. E essa ira se manifesta desde o céu, lá no seu trono de graça. Mas também no trono santo, ele olha para o mundo e diz, estou indignado com essa humanidade. E como Deus justo e bom, como ele perfeito que é, o mundo deve pagar pelo seu erro. E mais ainda, ele se ira contra isso, mas os seres humanos fazem algo pior do que aquilo que já são. Dizem sobre os homens que detêm a verdade em injustiça ou pela injustiça. O verbo deter aqui significa abafar, afogar. Sabem, dois inimigos lutam num rio, não é? O outro é tão maldoso, pega no outro, enfia-o dentro d'água. E o outro aí, para tentar sair, mantém lá. Até deixar de respirar e tira, não é? Isso é assustador. O verbo significa isso. Os homens, conscientemente, mantêm a verdade lá embaixo. Por que Paulo diz isso? Porque Deus criou-nos a sua imagem e semelhança. E qualquer ser humano tem uma noção, mesmo que pária, de que existe um Criador. Quando ele olha para o mundo à sua volta, ele vê harmonia, ele vê sabedoria, ele vê inteligência. Então a natureza obriga-nos a pensar que deve haver alguém que criou. Eu não posso ver um motor de um avião, como alguém que gosta muito dessas questões da ciência, e ver aquela complexidade toda e chegar à conclusão de que aquilo ali apareceu por acaso. Esse avião voa, fica lá, anda quilômetros, lá a 10 quilômetros de altura, mas tudo isso aconteceu por acaso. A minha mente não me permite pensar assim. Eu ouço sobre o ADN, aquela informação genética, aquele código genético que fica dentro da célula. Aquela célula pequenina, na formação do ser vivo. Está lá toda a informação contida daquilo que o ser humano será. Como é que alguém me pode dizer que não há lógica nisso? Então, se há lógica nisso, se isso é racional, quem me pode dizer que isso surgiu por acaso? Por um acidente? Eu estou a caminhar, eu sei que o outro do texto vamos correr rapidamente, mas essa parte é fundamental. Os irmãos já ouviram falar no bolo de Tóquio? Não? Bolo de Tóquio. Um bolo famoso no Japão. Rapidamente eu vou ilustrar. Um caminhão estava a transportar mercadoria de venda para abastecer uma mercearia, uma loja. Então, saco de açúcar, saco de arroz, saco de ovos e tudo, e cheio para abastecer uma loja. E chega num sítio, faz um acidente e o carro capota. Vai ladeira abaixo, até lá abaixo bate com muita força e o combustível entra em choque, em combustão e o caminhão incendeia-se. E alguém viu, telefonou para os bombeiros chegaram lá, o carro já estava metade queimado, etc, mas parte ainda estava boa e tentaram apagar o fogo. Quando tentaram tirar as coisas lá dentro, viram que estava lá um recipiente. Quando puxaram o recipiente, estava lá um bolo. O melhor bolo que alguém já tinha feito. Testaram aquele bolo maravilhoso. Ninguém podia dizer, a minha esposa faz melhor do que isso. Ninguém podia dizer isso. Bolo maravilhoso. Qual é a conclusão? Aquele bolo apareceu ali porque quando o carro capotava, o caminhão, então parte de açúcar caiu, parte de farinha, alguns ovos se arrebentaram, misturaram-se ali, e com o incêndio aqueceu ali na medida certa, e no fim estava ali um vazio, e todo aquele composto foi caindo ali. E quando tiraram estava um bolo maravilhoso. Todos os bombeiros ficaram alegres. Os irmãos acreditam nessa história? Na probabilidade matemática é possível? É. Mas em quantos milhões? Agora imagine, se uma história dessa é difícil de acreditar, como é que alguém me pode dizer que o ADN, aquele código genético tão bem estruturado, foi fruto da evolução casual? Se esse acidente é minúsculo e combinar essas coisas não é tão grave assim, se isso é impossível, como acreditar nisso? Então, no ser humano há uma noção de que tudo aquilo que me cerca deve ter um Criador. E esse Deus deve ser alguém extraordinário. Por isso é que em todos os países, em todas as culturas, há religião. Qualquer que seja a cultura, há religiosidade.
Porque lá no fundo do ser humano, ele tem alguma consciência de que alguém ou algo superior a mim, nem que sejam Deus ou os deuses ou quaisquer outros poderes. Por isso é que ele presta culto. Leva comida no oceano, etc. Há qualquer coisa que ele diz que Deus criou. Há alguém que criou tudo isso. Só que o que o ser humano faz? Quando essa consciência vem à sua mente, ele tem que prestar contas diante desse Deus. Então, para não ficar atormentado, ele tenta abafar a verdade sobre Deus. Conscientemente. E Paulo diz, Deus está aborrecido por causa disso. Então ele vai descrevendo o que os seres humanos fazem de facto. Acompanhe-me rapidamente no nosso texto. Por que Deus está indignado? Porque eles abafaram a verdade. Então Paulo explica como é que eles o fizeram. Versículo 19. Vejam lá comigo. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. De certa forma, Deus deixou alguns sinais na criação. Há uma revelação especial aqui, a Bíblia, que me fala da salvação. Mas há uma revelação natural, que é a natureza. Tanto a natureza também fala sobre Deus. A Bíblia fala sobre Deus, a natureza também fala sobre Deus. Embora a natureza não nos diz que esse Deus salva. Não nos mostra o plano de salvação. Mas diz-nos qualquer coisa que aquilo que existe é fruto e obra de um Criador. Então Paulo diz aquilo que se pode saber de Deus, e Deus deixou sinais da sua marca. Deus deixou sinais praticamente em tudo. Não é? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estudamos o mundo em termos científicos, encontramos quase tudo 3 em 1. Estados, sólido, líquido e gasoso. Vamos ver muitas outras componentes. Tempo, presente, passado e futuro. Nós vamos ver o mundo analisando, parece que tudo 3 em 1, 3 em 1, 3 em 1. De onde é que veio isso? Há uma marca do Criador, há um carimbo. Então eles fazem de conta que Deus, aquilo que Deus manifestou, eles não querem saber. E diz Paulo, porque os atributos invisíveis de Deus, ele agora explica quais são esses atributos invisíveis, ou qualidades divinas, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Um bom estudioso, quando estuda uma célula, quando estuda uma planta, quando estuda uma folha, quando vê como é que o fruto cresce no campo, ele tem que dizer, não, isso é fruto da inteligência. Na Europa, aqui também a África é assim, mas vou usar essa Europa. A fruta, praticamente qualquer fruta, nasce ou cresce no tempo correspondente à estação climática. Isso é curioso. No verão, no tempo de calor, nós temos uma fruta maior. Melão, melancia. Só nasce nessa altura. Por quê? Porque com a sequidão, com o calor, os nossos corpos ficam desidratados. Então é preciso uma fruta que contenha muita água. E aquela fruta nasce normalmente naquele período. Quem pensou nisso? Durante o inverno, nós apanhamos gripe. O nosso corpo fica mais sensível aos ataques exteriores. Então, o fruto que nasce ali normalmente são os citrinos, laranjas, clementinas, que estão cheias de conteúdo de vitamina C. Isso nasce num período de frio. Quem estabeleceu tudo isso? Então podemos ver a natureza e concluir que há um Deus, há alguém que planeou tudo isso. E Paulo está a dizer esses atributos do poder criador de Deus, da maravilha do ser humano e da vida, estão expressos. Mas os homens preferem outra coisa. Por isso Paulo diz, esses homens são indesculpáveis. Versículo 20, termina assim. Indesculpável significa anapologia. Apologia significa defesa, não é? É uma expressão jurídica. O advogado vai lá no tribunal para nos defender o seu cliente, fazer apologia. Ou nós defendemos o evangelho, não é verdade? É fazer apologia. Aqui é o contrário. Anapologia. Significa que essas pessoas são sem defesa. Ninguém vai aparecer no último dia para dizer, Deus, eu não sabia nada que tu existes. Eu não sabia nada que tu criaste isso. Porque Deus vai dizer, tu viste como é que as plantas crescem? Tu viste como é que a criança cresce na barriga da mãe, começando por um líquido qualquer, transformar-se em tudo? Tu viste tudo isso? Sim. Então como é que não acreditaste que alguém criou isso? Cresce no bolo de Tóquio, acha que o bolo de Tóquio é mais difícil do que a célula humana, transformar-se num ser humano? Então eu dei os sinais ali. Tu é que não quiseste acreditar. Ninguém terá argumentos diante de Deus. Ninguém. Conhecendo o Evangelho ou não, o que Paulo está a dizer é que todos diante de Deus serão inculpáveis ou indesculpáveis. Então ele continua.
O seu argumento, vejam ali, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pior ainda, é aquele filho que não reconhece o papel do pai e da mãe. Vocês já conhecem filhos assim? O pai criou, a mãe criou, a criança chegou a uma altura e zomba do pai e zomba da mãe. Porque agora tem tudo, está bem vestido, está na faculdade, os pais só tiveram 4ª classe ou 5ª classe e ele pensa que é dono deles, ele é que manda neles. Diz respeito àquelas pessoas que o criaram. Essa é a nossa realidade no nosso mundo ocidental. Eu tenho um conhecido que ficou preso porque a criança se comportou mal e ele, naquela coisa de espinar o filho, deu-lhe uma tapa pequena assim. O filho foi fazer queixa na polícia. Tiraram o filho e prenderam o pai. O pai ficou 3 meses na cadeia. Porque disciplinou o seu filho, ninguém o ajudou a criar esse filho. Mas vejam, o mundo tenta proteger, entre aspas. E Paulo está a dizer, é isso que acontece. As pessoas, em vez de agradecerem a Deus que o criou, não lhe deram graça, não o glorificaram. Por isso é que a doutrina da glória de Deus é a doutrina catedral para entendermos a nossa relação com Deus. Em tudo ele tem que ser glorificado. Glorificado seja o teu nome, santificado. O peso de Deus tem que marcar a nossa vida também. E Paulo diz, os homens fazem exatamente o contrário. Nem glorificam a Deus, nem agradecem. Acordam, respiram, têm alimento, têm comida, têm família e não agradecem a Deus. A minha irmã, de pai e mãe, mais velha, ficou com Covid em 2021. Gravemente doente. Ficou mesmo à cama, com tubos já ligados, chamaram toda a família para se despedir dela. Disseram, ela já não vai sobreviver. Basta tirarmos isso aqui, ela parte. E ela recuperou, graças a Deus, está agora bem de saúde, mas ela conta a experiência dela. Ela olha para mim um dia, conversando com ela, diz assim, tio, ela me chama tio, como os filhos, né? Ela disse, tio, naquele momento, quando eu tive a consciência, eu só queria respirar. Se tu trouxesse milhões de euros, barras de ouro, diamante, eu não precisava, eu só queria respirar. Porque aquela doença afeta os pulmões e a pessoa fica afogante. Só que nós respiramos, nem pensamos que estamos a respirar, não é? É tão natural como se fosse um dado adquirido. Temos que louvar a Deus pela vida. Acorda de manhã, a Bíblia diz, joelhos no chão, agradece a Deus. Porque o abrir os olhos e respirar é fruto da graça. E os homens não querem agradecer a Deus, nem lhe deram graças. Tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, pensam que são inteligentes, mas afinal são bem tolos. Inculcando-se por os sábios, tornaram-se loucos. Eles pensaram que eram os maiores sábios, os sófos gregos. Mas Paulo está a dizer, eles são loucos, porque não há sabedoria verdadeira a alguém que vira as costas a Deus. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vejam o pior da religiosidade. Trocaram o Criador por criatura. E a prova disso culturalmente. Em muitos países, em muitas culturas, adora-se a vaca. Vamos à Índia, há uma vaca sagrada. No Antigo Egito, havia uma águia sagrada. Havia um crocodilo sagrado do Nilo. E vemos aqui nos nossos países, temos elementos naturais, imbondeiros. Nós temos lá em Angola uma planta, uma árvore chamada imbondeiro. A maior lá no país. E há alguns poucos anos diziam que aquela árvore sugava as pessoas. A pessoa, porque alguém que se perdeu uma vez, disseram que foi o imbondeiro que o sugou. Então, antigamente as pessoas faziam festas e levavam sacrifícios diante dos imbondeiros para que os espíritos do imbondeiro não fizessem desaparecer as pessoas. Só há pouco tempo é que começamos a comer o fruto, a múcua, não é? Mas verá isso, as pessoas preferem adorar algo que é mentiroso do que o Criador. Outros até adoram outros seres humanos. Há pessoas famosas e outros prestam culto a elas. Jogadores de futebol, artistas, músicos, políticos, pastores, apóstolos, profetas. Eu vi um homem entrando numa igreja para pregar, grande homem de um país, nem sei se chamaria grande homem. Ele chega, a igreja já estava sentada. Quando eles entram, começa a entrar, todas as pessoas têm que ficar de joelhos, com o rosto no chão. Papá chegou.
Ele é muito mais importante do que Cristo, que deu a sua vida pela igreja. O papá chegou e eles se dobram. Blasfêmia. Mas o ser humano sem Deus faz isso. Está numa igreja, aparentemente uma igreja, aquela não pode ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo só se dobra diante dele. Alguém falava comigo uma vez, dizia, o que é que o senhor faz? Disse, agora sou pastor. E ele disse assim, só isso? E eu disse, o quê? Só isso? Isso já dá muito trabalho, né? Sabe o que é ser pastor? Por quê? Porque está na moda hoje. Não chega a ser pastor. Se subir um patamar acima, não é? Profeta da nação, apóstolo, supra-apóstolo, o apóstolo dos apóstolos do país. Não é? Quando sai do carro até lá, é preciso que alguém leve esse pastor até lá. Ah, blasfêmia! Não é isso que Cristo nos mandou fazer. Nós somos simples servos ao serviço do grande Deus. Não há grandes servos de Deus, não há. São servos de um grande Deus. Isso sim, isso sim. Então Paulo diz assim, mudaram a glória de Deus e atribuíram a outros seres. Por isso, como resultado disso, Deus diz aos seres humanos, e é a pior atitude que Deus pode tomar sobre alguém. Deus diz assim, é assim que tu queres? Faça. Irmãos, é a pior coisa que Deus pode fazer. Quando Deus diz assim, agora podes fazer à vontade. Queres viver longe de mim? Queres viver sem mim? Viraste as costas? É essa vida que tu queres? Pode fazer. É como um pai e uma mãe que está cansado de um filho ou de uma filha, rebelde, que não ouve nada, até um dia que disser assim, a porta da casa está aberta, pode fazer o que tu queres. Para o filho pode ser liberdade, mas aquela não é liberdade. É a pior autorização que os pais estão a dar. E é o que Paulo diz assim, por isso Deus os entregou a tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus disse agora, como parte da minha ira, vocês agora vão viver como animais. E isso é verdade. O ser humano sem Deus, o ser humano longe de Deus, é pior do que um animal irracional. Porque o animal às vezes mata para comer, mas o ser humano pode matar por orgulho, por inveja. Porque quer subir na carreira, é capaz de colocar veneno ao colega do trabalho para ele ficar lá. E é isso que Paulo vai descrever. E rapidamente vamos até o fim. Pois eles mudaram, versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Paulo está a dizer isso, mas ele próprio não aguenta. Diz assim, como é que alguém vai trocar Deus por outras coisas? Por causa disso, os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por um outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente e sensualidade, cometendo torpeza de homens com homens e recebendo por si mesmo a merecida punição do seu erro. O abandono de Deus começa com a religião. Como nós vimos, a ira de Deus está a manifestar contra a impiedade e injustiça. Vejam a ordem. Paulo começa a descrever as questões da impiedade, a relação com Deus. Idolatria, abandono a Deus, adorar os animais, criatura, etc. Agora ele passa para as questões da injustiça, não é? Da falta de retidão, da perversão. E o que é que ele diz? Um dos sinais do mundo perdido sem Deus é a forma como o mundo usa a sua sexualidade. E nós estamos a enfrentar isso no nosso mundo. Século XXI, um mundo avançado, de cientistas e de descobertas extraordinárias. Mas hoje se defende na rua, publicamente, homens vivendo com homens, mulheres se relacionando com mulheres. E exibem isso com orgulho. Isso sempre aconteceu. No mundo antigo, Sodoma e Gomorra, em Corinto, sempre aconteceu. Mas agora é diferente. Agora as pessoas exibem isso. Antes até alguém podia sê-lo, mas escondia. Mas agora não, eles fazem questão de fazer manifestações públicas. O seu orgulho, chamam isso de orgulho. Mulher já não quer homem, homem já não quer mulher. É uma preocupação, porque a criação, a continuação da criação é feita na relação homem-mulher. Quando isso está a ser posto em causa, tudo mudou. Na Europa não estamos a discutir leis para abolir a diferença entre homem e mulher.
Já há propostas para que as casas de banhos deixem de ser para rapazes e para raparigas, para tornar-se neutras. Hoje em dia já está a ser ensinado lá na nossa Europa e em muitas partes. Nunca os pais devem dizer às crianças: tu és um rapaz ou és uma menina. Não diga isso. Deixa que o próprio rapaz ou a própria menina escolha o que quer ser. Eu tenho um vizinho que é professor e ele teve problemas de disciplina na sua escola, porque ele ensinou durante o ano passado um rapaz. Esqueci-me o nome, mas vamos imaginar João. No outro ano seguinte, ok, é aviso. Ok. Eu desliguei, mas deixei aqui ligar por causa do tempo. E passaram no ano seguinte, quando ela se matriculou no outro ano, chegou lá, numa das aulas ela chamou João, vamos imaginar assim. Ela disse: Sister, desculpa, eu já não sou João. A partir de hoje sou Maria. Irmãos, o que estou a dizer não é anedota. Aconteceu de facto, esse professor é meu vizinho. Disse: mas tu foste... Não. Eu é que digo quem sou. Eu é que defino a minha identidade. Fui João, mas agora quero ser Maria. E se qualquer dia mudar de ideias, pode voltar a ser Maria ou Joana. É esse mundo avançado. E Paulo está a dizer: as pessoas trocaram Deus. E quando Deus disse: podem fazer a vontade, e eles se tornaram piores. E ele começa com mulheres. Por quê? Porque na imoralidade ou na sensualidade e tudo, as mulheres ainda são a segurança. Nós homens somos piores. Quando chega às mulheres, já é outra coisa. Por isso é que Paulo começa com mulheres. No fundo ele está a dizer: isso até chegou às mulheres, que por natureza, por decoro, já têm um tratamento diferente. Já se protegem de forma diferente. Mas até as mulheres partiram os limites todos. Agora, o lesbianismo é uma opção principal. Mulher bonita, duas mulheres bonitas, estão ali homens à espera para se casarem. Eles dizem: não, eu quero viver com uma mulher. E eu acho muito triste para mim, e é mesmo tristeza que eu sinto no coração, e trabalhando às vezes com pessoas que estão a passar por essa crise, sinto essa dor no meu coração. Quando vejo uma mulher a chamar a outra mulher: é meu marido. Ah, que Deus tenha misericórdia de nós. E esse é o nosso mundo avançado, científico, pleno século XXI. E os homens também não ficam atrás. Há o orgulho que deve ser proclamado nos quatro cantos. Nós somos homens e queremos viver com homens e gostamos dos homens e não temos vergonha de dizê-lo. E há muitos filmes por aí. É só escolher. Paulo vai terminando e eu quero dizer: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Agora estabelece uma lista final. Esta aqui é a maior lista em todas as cartas do apóstolo Paulo, onde ele descreve um coração natural, desesperado e sem Deus. Como é que essa injustiça, para além da área sexual, se mostra? Então, isso é tremendo o que Paulo vai dizer aqui. Ele diz assim, vejam, e vamos terminar com eles, versículo 29. Eles praticam todas as coisas inconvenientes. E como é que está o seu coração e a sua prática? Diz: cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade. O orgulho humano, a maldade, o desejo de fazer mal ao próximo, tirar aquilo que o outro tem, os assassinatos, tudo aquilo que nós vemos na sociedade, Paulo está a descrever aqui. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo ou culpa, malignidade, sendo difamadores. Não só fazem mal contra os outros, mas até falam mal dos outros. Conhece aquelas pessoas que estão sempre a falar da vida dos outros? E às vezes crente, ou disse crente, chega aqui e quer difamar a outra pessoa. Está a contar a outra pessoa. Ah, irmão, sabes? Olha, estou a orar pela irmã Joana. Ah, é? Estás a orar pela irmã Joana? O que é que se passa com a irmã Joana? Ah, não sabes? E o que ela fez? Então estás a orar por ela, ela nem sabe que estás a orar por ela e tu já estás a contar a uma outra pessoa. Isso é difamar alguém. Ou até dizer mentiras. As pessoas, para denegrir a imagem da outra pessoa, são capazes de contar uma mentira para que aquela pessoa fique mal vista. Infelizmente, alguns se chamam crentes. Ou se intitulam de crentes. Paulo diz, essa é a lista aqui. Caluniadores, aborrecedores de Deus,
detestam Deus no seu íntimo, insolentes, ou seja, sem respeito, soberbos, orgulhosos, preconceitos, presunçosos, inventores de mal. Quando chegam num sítio, vão sempre ter que criar algum problema ali. Nunca são pacíficas. Presunçosos, desobedientes aos pais. Reparem que na lista até estão os filhos que desobedecem ao pai. Para a Bíblia é tão grave mentir ou assassinar ou como faltar ao respeito aos pais. E na nossa cultura africana isso é importante. Só que as novas gerações estão a esquecer isso. O pai e a mãe é o primeiro mandamento depois dos mandamentos com Deus, dos 10 mandamentos. Quando se passa para a segunda tábua entre os homens, surge honrar o pai e a mãe, em primeiro lugar, antes do próximo. E Paulo está a dizer, desta lista também fazem parte disso. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural, insensível, quase que autênticos psicopatas e sem misericórdia. Quando ele se zanga, guarda o rancor, não perdoa. Paulo está a dizer que são sinais de pessoas que desobedeceram a Deus. E pior, e para terminar, eles sabem que quem vive assim está a ofender a Deus. E um dia vai ter que prestar contas. Mas sabem o que é que essas pessoas fazem? Para além delas próprias fazerem tudo isso, diz o apóstolo Paulo, eles sabem que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, não só as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles não só fazem, mas também batem palmas quando os outros fazem. Eu vivo assim, mas quando eu vejo outras as pessoas a fazerem, digo, fazem parte do meu grupo. Força aí, estamos juntos. Então Paulo está a dizer, a sentença dessas pessoas é terrível. Ele está a descrever a doença mortal do ser humano, antes de falar do Evangelho. Porque não podemos falar do Evangelho, não daremos valor ao Evangelho, sem conhecermos o estado do pecado. A lei tem que vir primeiro, de certa forma, para mostrar a gravidade do ser humano, para depois vir o Evangelho. Então, Paulo descreve o mundo natural. Na próxima sessão iremos ver. E o religioso, e o judeu, escapa dessa situação. É isso que vai mostrar o capítulo 2. Vamos orar. Pai do céu, obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua palavra. Oh Pai, olhamos para esta lista e nos identificamos com alguns aspectos e queremos confessar diante de Ti o perdão dos nossos pecados, porque nem sempre vivemos de acordo com a Tua vontade. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a reconhecer o quadro e a avaliação que Tu fazes, porque Tu és o único Deus, o verdadeiro, que faz um diagnóstico correto acerca de nós. Oh, faz-nos correr para Jesus. E obrigado por Cristo, pelo Evangelho da Graça, porque foi a única solução e é a única solução para o ser humano. Continua a abençoar-nos nesta conferência. É isso que nós te pedimos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.